as mãos cheias de óleo, e tentei abraçar Ana por trás enquanto ela tirava algo do frigorífico. Ela afastou a minha mão de imediato, como se o toque queimasse. Era a terceira rejeição seguida em noites que deviam ser nossas. Ignorei o sinal, atribuí ao cansaço do novo projeto no escritório dela, em Alfama. Jantamos em silêncio, o frango esfriou no prato, e ela respondeu a mensagens debaixo da mesa, virando o telemóvel quando me aproximei. Deixei passar, pensando que era fase passageira. No dia seguinte, reservei uma casa no Gerês para o fim de semana, 2 noites sem rede, só nós. Quando lhe contei, ela olhou para além de mim, disse que talvez tivesse aula de yoga e que não precisava de só nós naquele momento. Respondi que ia de qualquer forma, com ou sem ela, e saí para a garagem. O cheiro a motor era mais honesto que o perfume dela. Na manhã seguinte, acordou cedo, saiu sem uma palavra além do café. Mantive a rotina, atendi clientes na oficina, mas o capataz notou a tensão nos meus ombros. À noite, perguntei diretamente o que se passava. Ela disse que estava sobrecarregada com o lançamento de um pacote novo, que o chefe de projeto, Miguel, pressionava. O nome dele já ecoava na minha cabeça. Ela afastou o prato, levantou-se, disse que ia dar uma volta de carro. Fiquei na garagem, limpei ferramentas, ignorei as pistas que acumulava, código novo no telemóvel, noites tardias rotuladas como reuniões de equipa, risos súbitos ao ecrã que paravam quando eu entrava na sala. Decidi agir sem drama. Dividi o calendário partilhado, apaguei o meu nome dos eventos sociais dela, cancelei a casa no Gerês e marquei um fim de semana sozinho num refúgio de pesca para o mês seguinte. Transferi dinheiro da conta conjunta para a conta da empresa. Quando voltou, estava a polir uma chave dinamométrica. Notou a cancelação, chamou mesquinho. Respondi que terminava de implorar pelo tempo dela. Ela abanou a cabeça, entrou em casa. Tomei duche, deitei-me, o espaço entre nós no colchão parecia uma fronteira. Dias depois, recebi mensagem dela para jantar na casa da irmã em Sintra no domingo. Respondi que não podia, ocupei-me com entregas e tarefas. No domingo, apareceu na cozinha pronta para sair, perguntou se ia mesmo faltar. Recusei a ordem disfarçada, exigi convite em vez de imposição. Ela mudou de tom, pediu por favor. Aceitei 1 hora, fui no meu carro, saí quando cumpri o tempo. A irmã notou a distância, mas não insisti em explicações. Nessa noite, Ana trouxe sopa, disse que fizera mais. Aceitei, agradeci, mas mantive a linha, sem ordens espontâneas, telemóveis virados para cima em casa, transparência total. Ela chamou controladoras às regras, disse que precisava de espaço, anunciou uma pausa de 1 semana na casa da amiga em Cascais. Aceitei, pedi que desativasse a localização se me via como carcereiro. Saiu com mala pequena, a casa ficou vazia. Não esperei. Contactei o banco, separei fundos, pausei transferências. Contratei um investigador privado, forneci foto dela, carro, rotinas. Pedi factos, datas, fotos claras, nada de opiniões. Ele começou no dia seguinte. Recebi o primeiro relatório, carro dela num restaurante no Chiado com um homem que correspondia à descrição de Miguel, 2 horas, saída juntos, veículo dela no condomínio dele em Oeiras. Ignorei o aperto no peito, foquei nos factos. O segundo dia trouxe café matinal, passeio ao almoço, noite novamente no mesmo parque. O terceiro dia selou, vídeo dela a rir na escada, mão dele na dela. Liguei ao advogado, pedi divórcio simples, divisão limpa. Movi objetos dela para o quarto de hóspedes, alterei passwords, preparei terreno. A tensão crescia, mas eu controlava o ritmo. O quarto dia trouxe outro relatório, mas já não o abri, as provas eram para o processo, não para mim. Na oficina, o capataz reparou na mudança de postura e limitou-se a passar ferramentas. Tirei a aliança, dormi no quarto de hóspedes, lavei lençóis sozinho. Respostas aos recados dela reduziam-se a monossílabos. No sétimo dia, o investigador confirmou o regresso dela ao meio-dia com mala pequena. Esperei na secretária, pasta Manila pronta. Ela entrou às 14 horas, tentou o sorriso que não colou.
Aproximou-se como se nada tivesse acontecido, anunciou que percebera tudo, que não vivia sem mim. Deixei o silêncio crescer até ela pedir abraço. Ri baixo, sem raiva, pela encenação. Perguntei se Miguel a tinha dispensado. O rosto dela incendiou-se por um segundo, depois negou, chamou paranoia. Saquei as impressões do investigador: restaurante no Chiado, passeio na Baixa, carro dela em Oeiras 3 noites seguidas. Coloquei-as na cama como recibos. Ela tentou explicar jantar de trabalho, clientes, vizinhança. Corrigi distâncias, horários, mentiras. Entreguei o envelope com os papéis do divórcio, carro dela, poupanças pessoais, resto meu. Ela tremia, disse que fora erro, momento, estupidez. Respondi que fora metódico, não impulso. Pediu para não acabar, sugeriu ficar uns dias enquanto arranjava solução. Recusei, lembrei a semana em casa da amiga. Admitiu que a seguirá, corrigi que contratara profissional para factos, não ansiedade. Fez a mala rápido, pegou numa foto antiga, largou-a, tentou o último apelo, voz suave, olhos brilhantes, disse que me amava, que tivera medo. Respondi que fizera porque pudera, porque o facilitara. Afirmou que lutaria pela parte dela. Apontei os termos generosos, lembrando que trocara conforto por capricho. Disse que a casa lhe parecerá jaula, abri a porta, podia voar. Levou a mala, saiu. A porta fechou suave. Semanas seguintes correram como engrenagens limpas. Papéis entregues, chaves trocadas, nome dela removido de faturas. Mantive horário na oficina, clientes aumentaram por indicação de pescadores que viram a canoa de cedro que construía nas horas extras. Encontrei colega dela na ferreteria, confirmou rumores no escritório, disse que se mantivera à margem. Agradeci, segui caminho. Construí a canoa bordo a bordo, lixei a noite com playlist fixa. Capataz ofereceu ajuda, recusei, queria sentir cada etapa. Comprei Harley usada, fins de semana trocava peças no parque da oficina. Domingos levava a canoa ao Alqueva ao nascer do sol, remava sozinho. Mudei cerveja barata por uísque de centejo, só para visitas eventuais. Colega do ginásio apresentou prima, Lauren, tomamos café, pizza, sem rótulos, apenas constância mútua. Recebi mensagem da irmã dela, Kelly, mudou-se para a casa de amiga, sem mais. Não respondi. Financeiramente estabilizei, casa e oficina ficaram intactas. Assinei decreto final no advogado, guardei num gaveta com passaporte. Dormi na cama principal sem peso. Vida simplificou quando parei de alimentar drama. Passaram 3 meses desde o decreto. A oficina cresceu com 2 contratos fixos de frotas de táxis do porto e uma recomendação que veio do lago. Contratei um ajudante novo, o Tiago, 24 anos, rápido com diagnósticos e sem perguntas pessoais. Dividi o espaço da garagem, metade para carros, metade para canoa terminada e para Harley que já corria 300 km sem falhas. Domingos mantive no Alqueva, saía às 5, regressava ao meio-dia com peixe fresco que trocava por legumes na feira de Reguengos. Numa terça-feira de novembro, o investigador ligou. Tinha recebido ordem judicial para entregar o relatório completo ao tribunal, Ana contestar a divisão, alegando bens comuns esquecidos. Pedi cópia antecipada. Chegou por e-mail seguro, extratos de cartão dela com compras em hotéis de Oeiras nas noites que eu já conhecia, mais transferências de 400 euros mensais para a conta de Miguel. Nada ilegal, mas suficiente para reforçar a separação limpa. Avisei o advogado, marcamos audiência para janeiro. No mesmo dia, Lauren apareceu na oficina com o carro dela avariado. Diagnóstico: bomba de combustível. Substituí em 40 minutos, recusei pagamento, aceitei convite para jantar na quinta. Fomos a um tasco em Évora, comemos migas e bebemos vinho da casa. Conversa fluiu sobre horários, clientes difíceis, planos sem pressa. Deixei-a em casa às 11, regresso de moto sob chuva fina. Pela primeira vez em meses, o capacete não carregava peso. Dezembro trouxe carta registrada, Ana pedia mediação, queria metade do valor da casa. Recusei.
O advogado enviou contraproposta, oferecia 15.000 euros em troca de renúncia total. Ela aceitou em 48 horas. Transferi o dinheiro na manhã seguinte, limpei o último laço financeiro. Na véspera de Natal, o capataz organizou ceia na oficina. Trouxe peru assado, rabanadas, uísque que eu guardava. Tiago trouxe namorada, Pete trouxe histórias antigas. Brindamos ao ano que fechava sem mentiras. Saí cedo, levei a canoa ao rio Guadiana, remei até ao nascer do sol. Água gelada, silêncio absoluto. Janeiro trouxe audiência. Ana não compareceu, mandou o advogado que assinou a renúncia. Juiz homologou em 10 minutos. Saí do tribunal com envelope selado, guardei no mesmo gaveta do decreto. Fevereiro abriu com contrato novo, frota de ambulâncias de Lisboa. Comprei um segundo elevador, contratei mais um mecânico. Lauren passou a aparecer às sextas, ajudava a fechar contas, planeávamos fins de semana sem roteiro. Um sábado fomos ao Gerês na Harley, acampamos numa clareira, cozinhamos sardinhas na fogueira, dormimos sob estrelas. Sem promessas, apenas presença. Março trouxe surpresa, Miguel apareceu na oficina com o carro dele avariado. Diagnóstico rápido, peça partida. Enquanto esperava, tentou conversa fiada sobre o tempo. Respondi com valores na fatura. Pagou em dinheiro, saiu sem olhar para trás. Abril consolidou rotinas. Oficina faturava 30% acima do ano anterior. Canoa ganhou lugar fixo no tejadilho da carrinha, Harley no canto limpo. Lauren mudou-se para o quarto de hóspedes aos poucos, trouxe plantas, livros, nada que ocupasse espaço meu. Dividimos tarefas sem reunião, eu cozinhava às quartas, ela aos domingos. Maio trouxe convite da irmã Kelly para aniversário do sobrinho. Fui sozinho, levei presente, saí após o bolo. Kelly agradeceu, não mencionou Ana. Junho fechou o ciclo. Recebi e-mail do banco, conta conjunta extinta, saldo zero. Apaguei o contato dela do telemóvel. No dia 21, levei a canoa ao mar em Troia, remei até a Rábida, deixei a corrente levar-me de volta. Água quente, gaivotas, horizonte limpo. Julho marcou um ano desde a pausa dela. Acordei às 6, preparei café, abri a oficina. Clientes regulares, equipa sólida, vida sem buracos. Lauren perguntou se queria viajar em agosto, sugere Islândia, sem hotéis, só tenda e estrada. Aceitou. Agosto partimos. Voamos para Reykjavik, alugamos jipe, dormimos em parques nacionais. Vimos auroras, cachoeiras, geysers. Sem telemóveis, sem passado. Setembro regressamos bronzeados, com histórias. Oficina esperava, canoa esperava, Harley esperava. Tudo no lugar. Outubro trouxe carta inesperada, Ana pedia contato para devolver caixa com fotos antigas. Respondi por e-mail, deixasse na portaria do advogado. Chegou 2 dias depois. Abri em casa, vi imagens de viagens, casamentos, amigos. Guardei numa caixa de ferramentas vazia, fechei a gaveta. Novembro consolidou o novo normal. Lauren sugeriu morada comum, aceitei. Dividimos gavetas, mantivemos contas separadas. Oficina atingiu recorde de faturação. Contratei contabilista. Dezembro repetiu ceia na oficina, agora com Lauren na mesa. Brindamos ao ano que construímos. Saí cedo, levei a canoa ao Alqueva uma última vez no ano. Remei até ao meio, deixei o remo descansar, olhei o céu estrelado. Passaram 3 meses desde o decreto. A oficina cresceu com 2 contratos fixos de frotas de táxis do porto e uma recomendação que veio do lago. Contratei um ajudante novo, o Tiago, 24 anos, rápido com diagnósticos e sem perguntas pessoais. Dividi o espaço da garagem, metade para carros, metade para canoa terminada e para Harley que já corria 300 km sem falhas. Domingos mantive no Alqueva, saía às 5, regressava ao meio-dia com peixe fresco que trocava por legumes na feira de Reguengos. Numa terça-feira de novembro, o investigador ligou.
Tinha recebido ordem judicial para entregar o relatório completo ao tribunal. Ana contestara a divisão, alegando bens comuns esquecidos. Pedi cópia antecipada. Chegou por e-mail seguro, extratos de cartão dela com compras em hotéis de Oeiras nas noites que eu já conhecia, mais transferências de 400 euros mensais para a conta de Miguel. Nada ilegal, mas suficiente para reforçar a separação limpa. Avisei o advogado, marcamos audiência para janeiro. No mesmo dia, Lauren apareceu na oficina com o carro dela avariado. Diagnóstico: bomba de combustível. Substituí em 40 minutos, recusei pagamento. Aceitei convite para jantar na quinta. Fomos a um tasco em Évora, comemos migas e bebemos vinho da casa. Conversa fluiu sobre horários, clientes difíceis, planos sem pressa. Deixei-a em casa às 11, regresso de moto sob chuva fina. Pela primeira vez em meses, o capacete não carregava peso. Dezembro trouxe carta registrada. Ana pedia mediação, queria metade do valor da casa. Recusei. O advogado enviou contraproposta, oferecia 15.000 euros em troca de renúncia total. Ela aceitou em 48 horas. Transferi o dinheiro na manhã seguinte, limpei o último laço financeiro. Na véspera de Natal, o capataz organizou ceia na oficina. Trouxe peru assado, rabanadas, uísque que eu guardava. Tiago trouxe namorada, Pete trouxe histórias antigas. Brindamos ao ano que fechava sem mentiras. Saí cedo, levei a canoa ao rio Guadiana, remé até ao nascer do sol. Água gelada, silêncio absoluto. Janeiro trouxe audiência. Ana não compareceu, mandou o advogado que assinou a renúncia. Juiz homologou em 10 minutos. Saí do tribunal com envelope selado, guardei no mesmo gaveta do decreto. Fevereiro abriu com contrato novo, frota de ambulâncias de Lisboa. Comprei um segundo elevador, contratei mais um mecânico. Lauren passou a aparecer às sextas, ajudava a fechar contas, planeávamos fins de semana sem roteiro. Um sábado fomos ao Gerês na Harley, acampamos numa clareira, cozinhamos sardinhas na fogueira, dormimos sob estrelas. Sem promessas, apenas presença. Março trouxe surpresa, Miguel apareceu na oficina com o carro dele avariado. Diagnóstico rápido, peça partida. Enquanto esperava, tentou conversa fiada sobre o tempo. Respondi com valores na fatura. Pagou em dinheiro, saiu sem olhar para trás. Abril consolidou rotinas. Oficina faturava 30% acima do ano anterior. Canoa ganhou lugar fixo no tejadilho da carrinha, Harley no canto limpo. Lauren mudou-se para o quarto de hóspedes aos poucos, trouxe plantas, livros, nada que ocupasse espaço meu. Dividimos tarefas sem reunião, eu cozinhava às quartas, ela aos domingos. Maio trouxe convite da irmã Kelly para aniversário do sobrinho. Fui sozinho, levei presente, saí após o bolo. Kelly agradeceu, não mencionou Ana. Junho fechou o ciclo. Recebi e-mail do banco, conta conjunta extinta, saldo zero. Apaguei o contato dela do telemóvel. No dia 21, levei a canoa ao mar em Troia, remei até a Rábida, deixei a corrente levar-me de volta. Água quente, gaivotas, horizonte limpo. Julho marcou um ano desde a pausa dela. Acordei às 6, preparei café, abri oficina. Clientes regulares, equipa sólida, vida sem buracos. Lauren perguntou se queria viajar em agosto, sugere Islândia, sem hotéis, só tenda e estrada. Aceitou. Agosto partimos. Voamos para Reykjavik, alugamos jipe, dormimos em parques nacionais. Vimos auroras, cachoeiras, géiseres. Sem telemóveis, sem passado. Setembro regressamos bronzeados, com histórias. Oficina esperava, canoa esperava, Harley esperava. Tudo no lugar. Outubro trouxe carta inesperada, Ana pedia contato para devolver caixa com fotos antigas. Respondi por e-mail, deixasse na portaria do advogado. Chegou 2 dias depois. Abri em casa, vi imagens de viagens, casamentos, amigos. Guardei numa caixa de ferramentas vazia, fechei a gaveta.
Novembro consolidou o novo normal. Lauren sugeriu morada comum, aceitei. Dividimos gavetas, mantivemos contas separadas. Oficina atingiu recorde de faturação. Contratei contabilista. Dezembro repetiu ceia na oficina, agora com Lauren na mesa. Brindamos ao ano que construímos. Saí cedo, levei a canoa ao alqueve uma última vez no ano. Remei até ao meio, deixei o remo descansar, olhei o céu estrelado. Pergunta aos espectadores: se tivesses descoberto a traição sem confronto imediato, terias esperado pelo regresso dela ou terias agido logo com factos? Comenta a tua escolha moral. O terceiro ano abriu com a filial de Setúbal a render 60% do total. Vendi 20% da empresa original ao Thiago, mantive controle maioritário, criei fundo de reinvestimento. Lauren passou a gerente-geral das 3 unidades, implementou software de gestão, reduziu papelada em 80%. Contratei engenheiro para projeto de estação de carregamento rápido no terreno de Setúbal, licença aprovada em abril. Maio trouxe viagem à Noruega. Aluguei barco, navegamos fiordes, pescamos bacalhau, dormimos em cabana. Sem rede, sem agenda. Regressei com contrato assinado para fornecer manutenção à frota de elétricos de Oslo, primeiro cliente internacional. Junho marcou o baptizado do sobrinho de Kelly. Fui sozinho, levei presente, saí após cerimônia. Ela agradeceu, não mencionou Ana. Julho trouxe auditoria externa, contas impecáveis, lucro líquido de 720 mil euros. Distribui dividendos, reservei 200 mil para ampliação em Coimbra, adiada para 2026. Comprei terreno em Leiria para a futura unidade. Agosto realizou o sonho antigo, construí segunda canoa, maior, para 2. Testei no Douro com Lauren, descemos corrente até Alpinhão, acampamos na margem. Setembro trouxe e-mail do advogado, Ana casou com Miguel, mudou-se para Espanha. Arquivei sem resposta. Outubro consolidou equipa, 18 mecânicos, 4 administrativos, formação contínua. Lauren sugeriu férias longas, marcamos Nova Zelândia para 2026. Novembro trouxe prêmio empresarial regional. Recusei entrevista, doei valor à Associação de Mecânicos Jovens. Dezembro fechou com ceia tripla, brindes, bônus recorde. Levei canoa ao mar em Sesimbra na véspera, remei até ao horizonte, deixei corrente trazer-me de volta. 3 anos depois da pausa, acordo às 5, preparo café, abro portões. Clientes fiéis, equipa leal, vida sem buracos. Lauren planeia, eu executo. Canoa espera, Harley ronca, mar chama. Pergunta aos espectadores: se a traição te desse provas e tempo para reconstruir tudo antes do confronto, terias perdoado para manter a estrutura ou terias cortado limpo para construir novo? Comenta a tua escolha.